Olá, pessoal. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa nova sessão do Clube Comunicativo. Todo sábado, né? A gente se encontra aqui. Então, bem-vindos. Hoje, a gente tem um tópico bem interessante, assim. A gente vai falar sobre o plurilinguismo, tá? Além disso, a gente vai trabalhar um pouquinho de gramática, gerúndio, no particípio. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Além da produção escrita, a gente vai trabalhar um pouco com produção escrita hoje. Então, lembre-se, tópico, o plurilinguismo. Parte gramatical, conjugação de verbos, especialmente no passado, infinitivo, gerúndio e particípio passado. E produção escrita como habilidade para trabalhar hoje, tá? Então, bora lá, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui na minha tela com vocês a apresentação que eu preparei para o dia de hoje, tá? Então, começamos. Vamos fazer ela ficar maior. Esse que é o título: Plurilinguismo e seus benefícios na sociedade global. Tá? Aula de português. Então, o que é o plurilinguismo? A gente tem a definição aqui. Se algum voluntário quiser ler a definição, pode me ajudar aí? O que é plurilinguismo? Plurilinguismo. Definição: capacidade de falar ou compreender várias línguas, promove comunicação e integração cultural. Exemplo: uma pessoa que fala português, espanhol e inglês. Isso. Então, a definição é: plurilinguismo é a capacidade de falar e compreender várias línguas, certo? O plurilinguismo promove a comunicação e integração cultural. Um exemplo é uma pessoa que fala português, espanhol e inglês, tá? Uma pessoa que é plurilíngue. Tá? Então, benefícios do plurilinguismo. A gente tem maior conexão global, melhores oportunidades profissionais, desenvolvimento cognitivo, facilidade para viajar e a compreensão cultural, tá? Então, a gente está num mundo globalizado, né? A conexão é muito mais fácil, a comunicação entre várias pessoas de vários países, por exemplo. Mas o desafio que a gente ainda tem é a língua, tá? O pessoal fala diferentes línguas em diferentes lugares do mundo. Mas o plurilinguismo ajuda ajuda a gente a ter uma maior conexão global, tá? Além de melhores oportunidades, muito obrigado. Além de ter melhores oportunidades profissionais. Até aqui na Colômbia, eu não sei o objetivo que vocês têm ao estudar português, mas as oportunidades profissionais após aprender o português, ter a capacidade de se comunicar em português aqui na Colômbia, as oportunidades profissionais são muitas, são muitas. Como eu sou o líder do programa, muitas empresas, elas me escrevem, fazem contato comigo para saber o, o número de falantes de português que a universidade manda, tá? Porque eles estão interessados em fazer contato com falantes de português, porque eles precisam muitos empregados que falem português em diferentes tipos de instituições. Tá? Então, tem muitas oportunidades profissionais se você fala mais de uma língua. Tá? Desenvolvimento cognitivo, além dos benefícios que a gente já falou. A parte cognitiva é melhor desenvolvida num cérebro
que conhece mais de uma língua, tá? A gente consegue fazer uma aula inteira sobre o desenvolvimento cognitivo do cérebro de uma pessoa que fala várias línguas, né? Então, a gente tem aí bastante para falar. E a facilidade para viajar, a gente não é só viajar, conhecer os lugares, mas também interagir com as pessoas, conseguir fazer, comprar coisas, conseguir falar com as pessoas que atendem a gente, conseguir se comunicar, se virar numa viagem. Isso aí, benefício a mais do plurilinguismo. E a compreensão cultural. A língua faz parte da cultura, tá? Então, se você compreende a língua, é mais fácil para você chegar a compreender a cultura de um lugar, uma pessoa, tá? Então, língua e cultura, eles vão muito juntos, tá? Então, isso aqui é uma pequena apresentação, um resumo dos benefícios do plurilinguismo, tópico de hoje, né? Então, além disso, eu falei para vocês que a gente ia também falar um pouquinho de estruturas gramaticais. Desculpa. Então, a gente vai trabalhar com verbos no infinitivo. Por exemplo, aprender é um verbo no infinitivo, tá? Nesse contexto do tópico de hoje, aprender um novo idioma é importante, tá? Então, aprender infinitivo. Estou praticando português todos os dias. Estou praticando português todos os dias. Praticando é um verbo no gerúndio, tá? Infinitivo, aprender, o praticar. Gerúndio, praticando, aprendendo, é gerúndio. Particípio, eu já aprendi, tá? No passado, eu já aprendi várias línguas. Esse é um exemplo de como conjugar verbos no passado, usando o particípio. Mas nessa parte aqui do particípio, a gente tem muito mais a falar. Então, eu trouxe para vocês aqui um vídeo. O cara, ele mostra muitos exemplos, ele fala das diferenças do pretérito perfeito e imperfeito, tem dois jeitos de falar do passado em português. Então, vamos assistir o vídeo e vamos tentar pegar todas as informações que ele dá ali no vídeo, tá? Então, só um pouquinho aqui, eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vou tirar o meu rosto, vocês vão, para vocês conseguirem focar a sua atenção no vídeo, tá? Em português exige um pouco de... Falar sobre o passado em português exige um pouco de atenção, porque existem duas formas de se fazer isso. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. A primeira coisa que temos que pensar para falar sobre o passado é a seguinte: estamos falando sobre um evento que aconteceu uma única vez ou sobre uma coisa que aconteceu várias e várias vezes durante o passado? Então, se estamos falando sobre um evento único que aconteceu uma vez só, em um momento específico, vamos usar o pretérito perfeito. Por exemplo, eu comi pizza ontem. Foi algo que aconteceu só uma vez, ontem. Nós assistimos a partida de futebol. Foi uma coisa que aconteceu uma vez só, porque estou falando de uma partida específica. Uma outra aplicação em que usamos o pretérito perfeito é quando queremos falar sobre várias coisas que aconteceram no passado, mas todas elas tiveram um fim também no passado.
Por exemplo, se eu digo, ela leu vários livros, eu quero dizer que ela terminou todos eles. Tudo bem até aqui? A conjugação dos verbos no pretérito perfeito segue um padrão para os verbos regulares. Eu vou colocar essa conjugação aqui na tela para você entender. Lembrando que em português temos verbos terminados com AR, ER ou IR. Então, essas são as terminações para o pretérito perfeito. Portanto, Ok, hago una pausa aquí, chicos, para asegurarme que entiendan bien esta parte. Este cuadrito que nos está mostrando en el video es bastante importante, porque aquí él nos muestra las terminaciones de los verbos quando los queremos conjugar em pretérito perfeito do indicativo. Tá? Para falar de um passado simple, uma coisa que ocorreu pues, uma vez só, como ele dice, uma sola vez. ¿Vale? Entonces, digamos que yo tengo entre los verbos que terminan en R, ¿vale? Aprender, ¿ok? Yo quito la R y voy cambiando la terminación por la lista de vocales o parte de palabra que tengo aqui. Entonces, eu aprendi, você aprendeu, ele aprendeu, nós aprendemos, vocês aprenderam, eles aprenderam, tá? Entonces, así pues, podemos buscar otro verbo, praticar, ¿vale? Ahí vimos el verbo practicar, practicar termina en AR. Entonces, para formar el pasado de practicar, lo que hacemos es quitar la AR e ir cambiándola según el sujeto, ir cambiándola por las terminaciones del cuadrito. Entonces, eu pratiquei, tá? Você praticou, ele praticou, nós praticamos, vocês praticaram, eles praticaram. Tá? Y así con los verbos regulares, que son la mayoría. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que existen algunos verbos irregulares. Son irregulares porque no siguen ninguna regla. ¿Cuál es la regla esta? O sea, los verbos irregulares no siguen esta regla. Y eso sí, pues la conjugación nos toca ir aprendiéndolas en el uso, cada que los veamos, porque ellos pues cambian de una manera diferente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esos también. Entonces, vale, creo que valió la pena la pausa, está entendido de dónde sale ese cuadro, qué significa, me confirman. ¿Claro eso? ¿Todo ok? Listo. Continuamos con el video entonces. Portanto, nos exemplos anteriores, eu usei o verbo comer, que no passado ficou comi. O verbo assistir, que no passado ficou assistimos. E o verbo ler, que no passado ficou leu. Se você quiser ver as conjugações com um pouco mais de calma, você pode pausar o vídeo agora e tirar uma captura de tela. Já para os verbos irregulares, infelizmente não tem outra forma a não ser memorizar. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link com uma lista de verbos irregulares e a conjugação de todos eles. Bom, e se estamos falando sobre algo que se repete como um hábito, vamos utilizar o pretérito imperfeito. Por exemplo, nós comprávamos doces na loja da esquina. Eu estou falando de algo que eu fazia frequentemente no passado. Eu dormia cedo todos os dias. Estou falando sobre um hábito meu do passado. Um outro uso para o pretérito imperfeito é quando vamos contar histórias sobre o passado e precisamos descrever uma pessoa ou um lugar. Por exemplo, naquele dia chovia muito. Ela estava muito bonita com aquele vestido, certo? Então vamos ver como funciona a conjugação do pretérito imperfeito. Estas são as terminações do pretérito imperfeito para os verbos regulares. Portanto, nos exemplos anteriores eu usei o verbo comprar, que no passado ficou comprávamos. Usei o verbo dormir, que no passado ficou dormia. O verbo chover, que no passado ficou chovia. E o verbo
Ok, y hacemos otra pausa aquí. Ahora nos muestra el cuadrito donde nos explica cómo conjugar los verbos no pretérito imperfeito do indicativo, que normalmente lo usamos para hablar de cosas que se repetían en el pasado. ¿Vale? No es un evento, una acción que ocurrió solo en un momento como un pretérito perfecto, sino algo que ocurría, pasaba. ¿Vale? Eu dormía, ¿ok? El verbo terminado en ir, como el ejemplo que él dio de dormir. ¿Vale? Eu dormia, você dormia, ele dormia, nós dormíamos, vocês dormiam, eles dormiam, tá? Y así, bueno, con cada uno de los verbos terminados en ar, en er, en ir, que sean regulares, pues siguen esta regla de conjugación. Y aquí, en el cuadrito, pues tenemos las terminaciones. ¿Ok? Estar, que no passado ficou estava. De novo, se você quiser ver as conjugações com um pouco mais de calma, você pode pausar o vídeo agora e tirar uma captura de tela. Viu? Não é tão difícil. Tudo o que você precisa é memorizar as terminações para cada uma das conjugações, e isso vem naturalmente com a prática. Falando em memorização, nós temos 4 verbos que são irregulares no pretérito imperfeito. Na descrição do vídeo eu também deixo um link com a conjugação desses 4 verbos. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Então, esse foi o vídeo, tá? Vocês podem procurar esse vídeo, no caso que vocês querem assistir de novo, tá certo, tá? Mas a gente vai continuar com a nossa apresentação, tendo isso em conta. Vamos continuar. Peraí, vou compartilhar a tela de novo. Essa aqui. Então, particípio. Temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito para falar do passado. O pretérito perfeito é usado para falar das coisas das situações ou ações que aconteceram uma vez só. Mas o pretérito imperfeito é para falar de ações que eram repetidas, tá? No passado. Eu dormia, você acordava, tá? Então é isso. Agora, para praticar, lembre-se, infinitivo, tá? Verbo er, ar, ir, infinitivo. Gerúndio, que é usado pelos brasileiros. Os portugueses, eles têm um jeito diferente de falar das coisas que estão a acontecer, que estão acontecendo, tá? Eles usam uma estrutura diferente. E o particípio, o pretérito, tá? Do passado. Então, exercício 1, complete as frases usando o infinitivo, o gerúndio, o passado. Tá? Então, se tem algum voluntário ali para completar a primeira frase, como ficaria a primeira frase completa já, com o verbo já conjugado? Um voluntário aí para nos dizer. Tem um voluntário? Pode levantar a mãozinha, se quiser participar. Como fica? Eu, professor. Tá, te escuto. Eu que tenho que fazer. Tá. Como ficaria a primeira frase? Como que é a primeira frase? Eu gosto de falar novas línguas. Isso, então. Eu gosto de falar, infinitivo. Falar novas línguas, tá? Segunda frase. Outro voluntário para que me comente como queda lá. Eu quero. Tá? Pode ser, el caballero. Infinitivo. Não. Na segunda, não é no infinitivo, não. É no gerúndio. Estudando. Estou estudando português agora. Isso, estou estudando português agora. Muito bem. E a terceira vai para, não sei se Chara Morales, está pronta? 23. La 3, eu já.
Marica, no sé cómo es viajar en... Mariana, ¿tienes el micrófono abierto? No sé, ¿quieres participar o la tercera? ¿Eu ya? No, vamos a ayudar a Mariana. Puede ser Carolina. Eu já viajei para muitos países. Isso, eu já viajei, ¿vale? Eso es en el pretérito perfecto, recordando, viajar termina na R, si vemos el cuadrito, la lista, eu viajei, tá? Eu já viajei para vários países, tá? Muito bem, muito certo. Tá, vamos continuar. Essa é a primeira parte aí, calentamento do exercício. Discussão. Plurilinguismo, desafios. Pergunta para vocês, tá? Quem quiser responder. Primeira pergunta. Quais são os desafios de aprender um novo idioma? Tá? Quais os desafios de aprender um novo idioma? Mãozinhas assim. Voluntários. Angeline, quais são os desafios? Eu sinto que aprender o vocabulário, eu sinto que algumas vezes é pouco difícil de aprender seu vocabulário. Ok, aprender vocabulário é um dos desafios de aprender uma nova língua. Angeline, muito obrigado. Cadê o resto das opiniões, tá? Mais voluntários, diferentes opiniões. O que vocês acham? Professor, eu acho que um desafio é não ter pessoas para falar e fazer práticas reais. Ok. Não ter falantes nativos ou pessoas com que a gente consiga praticar. Tá, entendi. Muito obrigado, Ana. Vamos com Lopes Danis. Bom dia. Eu penso difícil el idioma en rua, en la calle, diferente de gramática. Eu aprendo em livros. Primeiro, eu aprendo gramática quando pero el idioma en rua é diferente. Ok, tá, entendi. Ele diz que o idioma que a gente aprende nas aulas pode ser diferente do idioma da língua, das expressões escutadas na rua, tá? A gente também tem que aprender essas gírias, essas expressões que o pessoal usa na rua, tá? Muito bem, Lopes. César Rodrigues. Bom dia, mestre. Bom dia para todos. Eu sou estudante de psicologia e eu tenho muita leitura em português porque o brasileiro se identifica porque gosta muito da investigação e tem muitas investigações muito boas que para minha carreira são muito importantes. Eu sou grato de poder aprender outro idioma e mais o português. Isso aí, muito obrigado pela tua participação, César. Muito bem. Carolina. Olá, Carolina Herrera. Oi. Para mim, dos desafios mais difíceis para aprender um novo idioma é tentar ter o mesmo sotaque. O sotaque, né? Praticar o sotaque. Eu gosto muito das aulas do professor Osvaldo. Ele tem uma técnica chamada o shadowing, né? Acho que ele já convidou vocês para praticar. Ele faz os estudantes praticar muito com isso, né? Imitar o sotaque falado no Brasil, em Portugal, nesse caso. Né?
O sotaque é uma coisa que a gente tem que praticar, é na prática, muita prática, tá? Daniel Nar. Acho que o mais difícil é dominar os sons das palavras ao criar uma frase. É tentar não ler. Tá. Tentar não ler, imitar os sons das palavras, lembrar isso, tá? Muito certo. Jesus Villalobos, e aí, o que você acha? E aí, eu posso falar, minha experiência, minha dificuldade é basicamente falar, porque eu tenho muitos amigos que falam português, eu compreendo tudo, ou tudo, provavelmente 99%, mas a dificuldade é falar. Eu não sei, muitas vezes eu misturo tudo. Misturo português, espanhol, inglês. Mas eu não sei você que I don't know how to say, como se diz consejo, mas eu não sei, muito tempo falando com eles, eu compreendo, eu não preciso tradução, mas quando eu respondo para eles, muitas vezes eu falo espanhol, ou portunhol, ou inglês, não sei em esse caso. Ok, tá, entendi. Tem uma coisa, falando do plurilinguismo, né? Tem isso que acontece com as pessoas que estão a aprender o que aprenderam, que estão no processo de aprendizado de línguas em geral. Isso aí se chama interferência linguística. Isso acontece, tá? A gente mistura tudo, né? O espanhol, o inglês, isso acontece. Mas é só com a prática, é com o tempo, é continuar a praticar, é fazer os exercícios do shadowing, tá? Repetir, praticar, falar. Isso aí vai desembrulhando a língua, tá? E você vai conseguir separar e falar a língua certa no momento certo, tá? Eu também aprendi inglês, eu conheço também um pouco de francês, eu falo português. E daí, com o tempo, a gente aprende a parar de misturar as línguas e falar corretamente, tá? Então, não sei se tem mais voluntários antes de continuar com o próximo. Não, tá certo? Tá, ok. Então, como o plurilinguismo pode ajudar na sua carreira e que idiomas você gostaria de aprender? Eu já ouvi, por exemplo, o Jesus, ele já falou que ele fala inglês também, daí que tem esses problemas de mistura. O César falou que ele estuda psicologia, daí tem muitas investigações, daí ele tem que ler muito material em português, isso aí faz parte, né? Mas tem mais, por exemplo, a Chara, acho que tem na mãozinha ali da Chara Morales. E aí? Te escutamos. I falo español, inglés, portugués y depois puedes ayudar para mi carrera y comprender nuevos sobre cultura, a falar con nuevas personas en diferentes partes en el mundo. Tá certo. Muito obrigado, Chara. Vamos com o Gino. Gino R. Gino R. Bueno, ese es el nombre que me sale ahí. Gino R. Olá. Olá. Eu também falo italiano. Assim como acontece com o italiano, um desafio ao aprender uma língua como o português, a partir do espanhol,
o falsos amigos? Poder? Tem falsos amigos. Ou falsos amigos. Isso aí, os falsos amigos que o Gino fala, são palavras que parecem, de repente elas são muito parecidas a algumas palavras no nosso idioma, na nossa língua, e a gente acha que o significado é o mesmo, mas o significado é totalmente diferente, né? Então, isso aí dá para fazer confusão, tá? Isso aí dá para se confundir. Então, falsos amigos é um desafio. Também per falar molto simile? Tem semelhança. Sim, semelhança. Muito obrigado, Gino. Faltou quem? Eu acho que já não tem mais voluntários, né? Então, vamos continuar. Agora. Tá, a gente vai fazer um resumo antes de fazer a prática de produção oral, tá? O que aprendemos hoje? Aí a gente falou do plurilinguismo, benefícios do plurilinguismo em geral, tá? Verbos, uso de verbos no infinitivo, gerúndio e pretérito perfeito e imperfeito, tá? Para falar do passado. E a gente praticou com as frases e a discussão, mas a gente vai continuar a prática com essa atividade aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Espera aí, só um pouquinho, eu vou enviar a atividade nos grupos de WhatsApp do pessoal inscrito. Eu vou mostrar aqui na tela. Tá? Espera aí, só um pouquinho. Profe, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Plurilinguismo. Plurilinguismo. Plurilinguismo, normal. Isso. Muito parecido com o espanhol, né? Tá, compartilho a tela. Vamos começar com a atividade de produção escrita. Então, a gente vai entrar na atividade, ¿vale? Lo que están... Bueno, yo les envié al grupo de WhatsApp. De todos modos, si no consigue el link del grupo de WhatsApp ahora, pues puede buscar aquí la página join.nearpod.com. Una vez abran la página de join.nearpod.com, lo buscan en Google, la abren. Ahí les van a pedir un código. Este sería el código, ¿vale? El que muestro aquí en grande en pantalla, UFZ en mayúscula S8. ¿Ok? Y entran registrándose, colocan nombre y apellido donde dice nombre y abajo dice que apodo opcional lo pueden dejar en blanco y clican en únete a la lección y ya les voy dando las instrucciones de lo que vamos a hacer. Profesores, no hay código QR. QR, no me genera QR. Toca o por el link o así, entrando a la página y colocando el código. Profe, una pregunta. Esta es una de las actividades que sale en la agenda, ¿cierto? No. Esta es actividad de práctica aquí del club. Profe, es que como yo estoy participando desde citas, no sé si tenga que participar en eso, porque como tal no estoy en los grupos por lo mismo. Si gustas. Aquí puedes entrar pues por la página y vale, no hay problema. Ok, bueno, mientras cada uno va entrando, va haciendo el registro, voy comentando, contextualizándolos un poco, ¿vale? Para que ustedes de pronto vayan bien entendiendo la metodología que llevamos en los clubes y esto. Uno, en el aprendizaje de un idioma, pues, teniendo en cuenta que ese es el tema de hoy, el plurilingüismo, a lo que apunta es al desarrollo de las habilidades comunicativas, ¿vale? No es tanto como memorizar contenido o bueno, hay diferentes
tipos de materias que se estudian y se evalúan y se trabajan de una manera diferente. No, el aprendizaje de un idioma conlleva el desarrollo de las habilidades comunicativas. ¿Cuáles son esas habilidades comunicativas que debemos desarrollar para llevar un adecuado proceso de aprendizaje de un idioma? Están las habilidades de comprensión. Ok, entre las habilidades de comprensión tenemos dos, ¿vale? Que es la comprensión lectora, ok, poder leer un texto. Nosotros en el club de lectura trabajamos bastante eso, poder leerlo y comprenderlo, y poder escuchar y comprender, o sea, comprensión lectora y comprensión oral, ¿vale? Poder escuchar y entender el idioma. De ahí pasamos a las habilidades de producción, ¿vale? Producir de forma oral, ¿ok? Eso también lo practicamos bastante. Lo primero, bueno, esa parte del sotaque, de hacer shadowing, de ir soltando la lengua, la articulación, gesticulando todos los sonidos de portugués. Y también llegar a producir sin necesidad de leer, sin necesidad de tener un libreto, también hace parte de la producción oral, ¿ok? Pero vamos paso a paso, ¿vale? Hoy, por ejemplo, les estuve haciendo unas preguntas que no eran basadas en un texto. Ustedes estaban dando su opinión, eso se considera producción oral. Ustedes consiguieron dar su opinión en el idioma objetivo, que es el portugués, ¿ok? Y también tenemos la segunda habilidad de comprensión, la segunda habilidad de producción, que es la producción escrita, que es lo que vamos a estar trabajando ahora por medio de esta actividad, ¿ok? Hablando de pronto del tema que estuvimos aquí conversando, discutiendo, sobre el cual le mostré la presentación. Yo les voy a hacer unas ciertas preguntas de forma escrita y ustedes van a intentar hacer producción escrita, van a intentar responder esas preguntas utilizando sus herramientas y conocimientos del idioma, ¿vale? El vocabulario que tienen, las estructuras que tienen, lo que hemos visto en clase, lo que han aprendido en los contenidos del curso o de pronto lo que han practicado también en los clubes con nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, hecha esta introducción, procedo a compartir pantalla acá. Miren, cuando, no sé si ya les estoy compartiendo la correcta, déjenme echar un vistazo. Cuando entramos al link o entramos a la actividad, esto es lo que nos sale. Ahí donde dice nombre completo, nombre y apellido, apodo opcional lo dejamos en blanco, clicamos en únete a la lección. ¿Ok? Esta es la primera slide, la primera diapositiva, ¿vale? Tenemos las preguntas sobre el inicio de la actividad. Ativação do conhecimento prévio. Esta vez si todos participan, todos escriben. Pergunta 1. Quantas línguas você fala? Em quais situações você usa cada uma delas? ¿Vale? Entonces la idea es que sin ninguna ayuda de ninguna aplicación de inteligencia artificial, nada de eso, no vamos a usar lo que tenemos nosotros ya entre nuestras capacidades. Vamos a responder la primera pregunta. Respuesta 1. Eu falo 2 línguas. Hola. En mi caso, todo lo que conozco es ¿cómo se dice? Todo es oído, mas no sé cómo escrever. Escrever. É por isso que a gente pratica, né? Por isso que a gente tem que ver o conteúdo do curso, as estruturas gramaticais. É um desafio a mais por isso, né? Entonces, vale. Vamos, resposta 1. Eu falo 2 línguas, eu falo 3 línguas. Eu uso essas línguas em situações de trabalho, porque eu trabalho com pessoas que são do Brasil ou com pessoas que são dos Estados Unidos, blá, 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 blá. Cada um dá a sua resposta. Pergunta 2. Você acha que saber mais de um idioma é importante? Por quê? É importante sim, porque cada um dá a sua resposta. Una vez respondan las preguntas aquí, las primeras, clican en siguiente y vamos con la otra parte. Perguntas durante a aula, reflexão sobre o conteúdo.
La diferencia es que ahorita les hacía las preguntas abiertas, uno que otro participaba. Aquí el objetivo es que participen todos de forma escrita. Pergunta 3. Qual é o maior benefício de ser plurilingüe, na sua opinião? Justifique sua resposta. Pergunta 4. Você já teve uma experiência em que falar outro idioma foi útil? Conte como foi, tá? Então, vocês dão as suas respostas aqui dessa maneira escrita. Né? Quando terminar, vamos para a seguinte, para a próxima parte. Aqui é uma sola, mais que uma pergunta, é uma instrução para, em especial, praticar a parte gramatical. Escreva uma frase usando cada uma das formas verbais, infinitivo, gerúndio e pretérito passado, dentro do contexto do plurilinguismo. Exemplo, la idea es que las frases sean en el contexto del plurilinguismo, pero una que lleve un verbo en infinitivo, una que lleve un verbo en gerundio, una que lleve un verbo en pasado. ¿Ok? Aquí dan un ejemplo de la primera, en infinitivo. Aprender novos idiomas abre portas no trabalho. Tá? Então, é isso. É a última. Bueno, la última pueden mezclarla con la penúltima. La primera hacen frases, ya en la última de pronto con esa frase podemos armar una pequeña, corta historia. Estas son las instruções. Agora que exploramos o plurilinguismo, os verbos no infinitivo, gerúndio e particípio, sua missão é criar uma pequena história que envolva o aprendizado de idiomas. Use pelo menos um exemplo de cada forma verbal. Seja criativo e compartilhe a sua história. Bueno, esta fue la instrucción, es la misma. Escreva sua história curta sobre o aprendizado de idiomas, usando pelo menos um verbo no infinitivo, um no gerúndio e um no particípio, tá? E aí, ya pues terminarían su producción oral, clican en enviar y ahí se envía ya la actividad, ¿vale? Mientras tanto, vamos a ir viendo por aquí el progreso y quizás haciendo algunos comentarios de la respuesta que siga a ver. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché la pregunta. Como lo mencioné anteriormente, yo participo es por medio del CIPAS, entonces quiero saber si es relevante participar en esta actividad, porque la verdad en mi caso no tengo mucho conocimiento, entonces por ende. Vale, no, tranquila, Erika, listo. Problema. Sí, más que todo lo exacto. Bien, progreso. Bueno, aquí tengo la lista de inscritos en la actividad. Ya por aquí me están llegando las primeras participaciones. Vamos a dejarlas ahí anónimas. Chicos, una vez, ahora mismo, recordándole, ¿no? Personal del curso, ahora mismo estamos en el momento de la agenda donde debemos estar haciendo la parte oral. Por ahí les envío un correo, la parte de producción oral, la tarea 3. Por ahí les envío un correo con un video que de pronto explica
y les da como una noción clara de cómo presentar esa tarea. Sin embargo, este lunes, ¿vale? Muchos de ustedes tienen que verificar ahí su cronograma y su horario. Tienen un encuentro, creo que el lunes 7, 7 y media, bueno, cada uno mira ahí en su cronograma donde están en la webconferencia interactiva, ¿vale? Ese encuentro también apunta a la resolución de esa tarea 3, ¿vale? Ahí con el profesor Luis van a estar trabajando sobre esa tarea, de pronto viendo ejemplos con él, si tienen dudas, si tienen preguntas, aprovechenlo. Profe, mira, yo estructuré más o menos lo que voy a decir, es esto, cómo puedo corregirlo, cambiarlo. Entonces, muy atentos a ese próximo encuentro del lunes con el profesor Luis, ¿vale? Para que si no han enviado aún la tarea 3, pues la tengan ahí más ayuda para enviarla, ¿vale? Para hacer un buen trabajo. Más adelante, por allá la tarea 5, ¿ok? Es de producción escrita. Miren que desde ya estamos empezando a trabajar producción escrita. Entonces, bueno, tengan eso en cuenta, ¿no? Que esas son las tareas, las que están, las que vienen, y bueno, ir preparándose para eso, ¿vale? Por aquí vamos a echarle un vistazo a algunas de las respuestas. Eu falo 2 línguas, ¿vale? Com I, eu falo 2 línguas, espanhol e português, ¿vale? Português va con un acentico por aquí. Con espanhol eu uso para todo momento, porque é a minha língua mãe, e português algumas vezes. Sim, é muito importante, el E del verbo ser va tildado com um acento. É muito importante falar muitos idiomas, porque abre muitas oportunidades, como em várias coisas, como em seu trabalho, seus estudos, tá? Muito certo, muito bem. Tá. Vamos abrir outra por acá. Eu falo 2 línguas, uso o espanhol, já vimos ahorita como não se usa N em português, mas como a combinação entre a N e a H. Eu uso o espanhol para falar com minha família, ¿vale? Tiene como uma NH também, com minha família. Uso o português diariamente. Eu todos os dias falo com brasileiros na minha vida diária, tá? É importante, sim, porque eu moro no Brasil. É preciso falar e trabalhar, certo? Muito obrigado por compartilhar. Eu falo espanhol, eu estou aprendendo a falar inglês. Falar inglês é muito importante, novamente, com tilde, é muito importante, Silás, é muito importante para mim, já que estudo idiomas. Eu uso espanhol diariamente, eu uso inglês muito pouco, tá? Isso aí, muito obrigado por compartilhar, tá? Eu falo espanhol, sim, sem important, aqui mesclando com o francês. Sim, é importante, tá? É importante. Perguntas durante a aula, reflexão, tá? Vamos atirar no nesta. Para trabalhar, foi útil para conhecer pessoas, tá? Sinto que te abre portas ao mundo, foi muito útil, tá? O maior benefício é para conhecer diferentes lugares, para conhecer outras pessoas, tá? Aí vamos corrigindo. Vale, ter, o verbo em português ter, muito conhecimento com NH também. Também em ter mais oportunidades num trabalho e num, vale? Num trabalho pode falar quando você vai conhecer os países. Eu não tenho tido oportunidades, mas eu espero ter. Tá? Muito bem, muito obrigado. Mais respostas aqui. O maior benefício de ser plurilíngue é a exploração de culturas, é todo o conhecimento que pode adquirir. Pergunta 4. Em meu trabalho, eu preciso de ler e escutar muita informação em português. Meus chefes são brasileiros. Meus chefes são brasileiros.
Os chefes são brasileiros, muito bem. A pergunta 5, as frases. Para mim, aprender novos idiomas trazerá riqueza enquanto a conhecimento. Conhecimento, vale? Como se escreve aqui, conhecimento em português, NH. Fumar, verbo no infinitivo, muito bem, é mau para a saúde. Estou cozinhando, verbo em gerúndio, muito bem, um bolo de morango. Ela falou sobre os animais, verbo em pretérito perfeito, muito bem. Je n'aime pas faire le ménage, francês. Aí a interferência linguística atacando. Vale, chicos. Bueno, la mayoría ha conseguido enviar ya las primeras. Las primeras aquí bastante. Ahí estarán trabajando en las últimas respuestas. Por ahí veo el micrófono abierto de Lina Antolines. No sé si alguna pregunta, alguna duda, opinión. No, profesor. Dale. Y aún la manito alzada de Daniel Nar. No sé si fue que quedó alzada la vez pasada o si quieres decirnos algo. No, profe, quedó alzada. Estoy terminando la actividad. Dale, listo, listo. Perfecto. Ok, bueno, antes de terminar, damos una oleada. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas frases. Precisamos correr, vale? O verbo correr no infinitivo, certo? Estou trabalhando, gerúndio, bien escrito. O carro está estacionado. Bueno, ya eso entra en el participio pasado, ¿vale? Lo que vimos en el video fue pretérito perfecto, imperfecto. O carro estacionou, ¿vale? Sería el pretérito perfecto. O carro estacionado, ¿vale? Sería el pretérito imperfeito. E com falar? Falar, eu falava ou eu falei. Falei? Pretérito perfeito, falei. Ou seja, se o sujeito é eu. Eu falei, você falou, nós falamos. Ok, eu tenho algumas... Seria falar, falando e falei. Falar infinitivo, falando, gerúndio. Y bueno, ya las conjugaciones en pretérito perfecto dependen pues del sujeto usado. Eu falei, você falou, nós falamos, eles falaram, tá? Aí varia. Obrigado. Vale. Profesor, disculpas.
Pode compartilhar o link do vídeo da aula de hoje, por favor? Pode ser do nos grupos vídeo. de WhatsApp? Tá, compartilho sim, pode deixar. Tá. A gente fica muito obrigada. Valeu, é isso aí. Tá, eu consigo compartilhar. Pois é. Tá, então, tá, pessoal, a gente está chegando no final da aula. Eu fico muito grato pela sua atenção, pela sua participação ativa no dia de hoje. E a gente se vê na próxima aula, né? Então, tchau, tchau, bons estudos e bom final de Tchau, semana. tchau, professor. Tchau, tchau. Fin de semana. Boas férias. Obrigada. Profe, boa qué tarde. pena. ¿Le puedo hacer una pregunta rápidamente? Sí, claro, como no te escucho. Es que yo le escribí a su merced un mensajito por la plataforma, pero no sé si es por ahí es que me puedo comunicar con usted o mejor por el correo. Sí, mejor el correo porque está como molestando, no sé, esos mensajes de la plataforma a veces no me salen. Sí. Pero cuéntame si te puedo responder No, algo. lo que pasa es que yo no sé por qué salen que